Fala aí galera, beleza? Marshmallow aqui. E você tá assistindo Marshmallow Gamer. Squall, you should watch yourself now. You are the data trap. Bang, 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 bang. Então, eu tenho um amigo chamado Diogo. Oi! E a gente sempre vai pra um hotel fazenda / pesqueiro. E pra chegar lá, a gente vai de carro. E depois que a gente saiu do carro, a gente foi falar com um cachorro chamado Pulga. E ele tem o nome Pulga, porque ele provavelmente tem pulga. Então, depois de falar com Pulga, a gente chegou num restaurante e a gente foi atendido por um cara chamado Domingos, entendeu? Calendário e Domingos. E ele nos serviu sodinha, que é um refrigerante que a gente sempre pega quando a gente vai lá. E sodinha nada mais é do que um refrigerante frutti de abacaxi, que é muito bom. Então a gente bebeu a sodinha e a gente decidiu andar um pouco. Grava essa hora, a gente saiu às 6 horas da tarde. Então, basicamente, isso daqui é um mapa da área do Hotel Fazenda, sendo o quadrado vermelho o Hotel Fazenda. Esse mapa também vai mostrar o caminho que a gente tomou e onde a gente foi parar. Na caminhada, a gente tinha o plano de contornar todo o rio e voltar para o Hotel Fazenda. Porém, tinha um problema. A gente tinha que passar por um monte de cerca. Só que elas eram de arame farpado. Pera. Você sabe o porquê cercas de arame farpado existem? A. Para impedir pássaros de passar para o outro lado. B. Para impedir meninos idiotas mentais de passar para um lugar perigoso. Ou C. Não importa. Porque você já sabe que a resposta é a B. Isso explica que não deveríamos estar fazendo isso desde o início. Voltando ao vídeo. Mesmo com a cerca, a gente sempre dava um jeito de passar por ela, sendo por cima ou por baixo. Usando esse método, a gente conseguiu passar por essas 3 cercas sem problema nenhum. Mas ainda tinha outra cerca para passar, que ficava em um lugar meio que uma barragem do rio. E é essa daqui. E essa cerca até podia ser um pouco maior, só que a gente conseguiu passar dela sem problemas também. Depois de passar dessa cerca, a gente continuou andando. Nesse ponto, a gente já tinha dado a volta no rio e a gente já estava do outro lado. Também é importante lembrar que a gente usava o rio como referência para não se perder. Depois de ter dado a volta no rio, a gente seguiu caminhando. Enquanto a gente andava, o sol ia se pondo lentamente. E eu, é claro, percebi isso e fui perguntar pro Diogo, pra ver se ele achava se dava tempo da gente dar a volta inteira até o sol se pôr. E a resposta que ele me deu foi mais ou menos assim. E traduzido em dial gaze, isso significa, mano, vai dar muito tempo, sério, na moral, não precisa nem se preocupar. Mas o que realmente aconteceu é que o tempo passou, tanto como o sol, e quando a gente mal esperava, já era noite. Então eu olhei pro Diogo, o Diogo olhou pra mim e a gente sabia o que a gente tinha que fazer. A gente literalmente não tinha o tempo de contornar o rio, por isso a gente tinha que voltar pelo caminho onde a gente começou. Basicamente. Você deve estar pensando, mas Davi, a distância entre ir e de volta de onde vocês voltaram é muito maior do que simplesmente fazer a volta inteira. Na verdade, a distância entre o rio e a parte verde é bem maior. E eu só queria demonstrar que tem um rio aí e que a gente tinha que dar uma volta inteira e era muito grande e não valia a pena. Então, depois de decidir que a gente tinha que voltar pelo caminho que a gente iniciou, a gente começou a correr que nem idiota mental e a gente chegou naquele ponto. E a gente chegou num lugar mais ou menos assim. E a gente continuou andando e a gente se depara com esse caminho cheio de espinhos. E a gente até tentou passar por ele, só que, não dava. Era, 5 metros de largura, de espessura. E era muito espinho e a gente não conseguiu passar. Então, a gente optou por escolher uma opção mais simples. E essa opção que a gente optou foi para subir para uma floresta. Mas, como você já deve ter imaginado, isso foi uma péssima escolha. Porque a gente acabou se perdendo na floresta. Olha só, você tá entendendo a gravidade da situação, porque senão, deixe-me te explicar com essa canção. A gente tá perdido numa floresta e ainda piorando a situação, não temos nenhum pão nem um riozão. Nosso único pontão de plantão de referência. Em outras palavras, a gente vai morrer. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. A gente tá perdido numa floresta. Mas agora não é hora de entrar em pânico, né? Não é hora. Mas não tinha jeito, a gente tinha que começar a andar. E foi isso que a gente fez. Mas para sair daquela floresta densa, a gente tinha que enfrentar um monte de obstáculos. Por exemplo, lá na floresta ainda tinha um cerca de arame farpado. Só que não era só cerca de arame farpado.
Era um combo de cerca de arame farpado e uns buracos. Ou seja, a gente tinha que passar pela cerca de arame farpado e depois rolar por uns buracos. E eu até entendo o motivo deles colocarem cerca de arame farpado, só que eu não entendo o motivo deles colocarem buracos. Talvez pra manter bois ou dar passagem por um rio, eu sei lá. Mas né, nem pra facilitar a nossa vida. Bom, do mesmo jeito, era horrível e acabou piorando a situação porque eu acabei me cortando umas 30 vezes. Então além de estar perdido numa floresta, a gente ainda tinha que lidar com os buracos idiotas. Mas não para por aí não, ainda tem mais. Depois de passar por mais ou menos uns 1 milhão de buracos, a gente continuava o caminho pela floresta. E teve uma hora que a gente avistou um monte de vagalume voando por aí. Só que como a gente estava morrendo e não tinha nenhum poder de raciocinar nada, a gente pensou que os vagalumes eram o olho de algum bicho. Basicamente. NANI? E, mano, teve uma hora que a gente avistou a luz de um carro, velho. A gente ficou tipo, meu amigo, olha pra cá. A gente não sabia se era, tipo, os vagalumes que estavam usando a luz do carro. Só que a gente até tentou falar com ele, só que tipo, ele não respondeu. E depois a gente começou a caminhar de novo. E depois de caminhar muito e ter, tipo, muitas crises existenciais, a gente chegou nesse lugar assim. Então, basicamente, a área pintada de vermelho é a região de onde a gente saiu. Tinha um semicírculo de floresta e uma área com absoluto nada. Ou seja, era uma área devastada. E onde o semicírculo de floresta termina, a gente avista um rio. E atrás do rio dá pra ver uma cidade bem longe. Tipo, mais ou menos uns 50 quilômetros. Aí eu perguntei pro Diogo, mano, essa cidade onde a Hotel Fazenda fica? Porque se for, eu acho que a gente até tem chance de chegar lá. Tipo, também tem uma pontezinha pra passar. Mas ele me falou que não valia a pena. E como ele vinha no Hotel Fazenda desde que ele era pequeno, eu confiei nele e voltamos à floresta pra seguir caminhando. Até agora eu só contei as coisas ruins que aconteceram. Mas tinha uma coisa que nos ajudou muito. O nome dessa coisa era Silk Road e ela era basicamente a salvadora da nossa vida. Silk Road era basicamente uma estradinha de terra que acabou guiando o caminho pra gente e facilitando as coisas. E ela tem o nome Silk Road porque ela basicamente foi uma rota de comércio muito importante pro mundo antigamente. Entendeu por que agora? Rota de comércio e caminho... Olha, só não me julga, a gente tava muito doidão. Mano, e depois de seguir a Silk Road, a gente saiu da floresta. Depois de ter 30 crises existenciais, depois de passar por 1 milhão de buracos e seguir uma estradinha de terra, a gente finalmente saiu da floresta. E a gente avista 3 coisas. O Hotel Fazenda, que é a seta azul, uma ponte quebrada, que é a seta vermelha, e uma casa com umas luzes acesas, que é a seta verde. Mas antes a gente tinha que contornar o rio inteiro, passando pela barragem do rio, pra enfim chegar no Hotel Fazenda. E também passar por 1 milhão de cercas. E não deu nem tempo de a gente pensar que a gente avistou um cara com sua nova lanterna de celular na mão, gritando: "Você vai!" Ele passa pela ponte quebrada magicamente. Então ele pega o chapéu dele, tira o chapéu dele e fala: Mi nombre é Roberto! E aí a gente fica emocionado com o Roberto. E ele fala: eu sei um atalho. Essa ponte, na verdade, tem um monte de madeira embaixo, que dá pra passar. E aí a gente fica, que esperto, Então a gente dá um jeito de passar pela ponte quebrada e vai pra casa dele. E aí a gente pergunta que horas são. E ele fala que são as 10 da noite. Ou seja, a gente ficou 1h30 andando e 2h30 perdidos na floresta. Então, depois disso... A avó do Diogo chega e ela fala... E vamos dizer que ela brigou um pouquinho. Muito obrigado, isso demorou muito. Muito mesmo.